Olá, gente! Vamos a mais um Conversando com Você. E eu já quero agradecer a todos que estão aí compartilhando, comentando, deixando o seu like e, claro, deixando esse conteúdo ainda mais enriquecedor com as sugestões. Obrigado, viu? O tema de hoje é consciência negra. E como a vemos? Você já parou para pensar o quão desigual é a nossa sociedade, principalmente por causa da cor? Infelizmente, né? Chegamos ao século XXI ainda com essas discussões. Mas como é bom ter você aqui para aprendermos juntos e com certeza nos desenvolvermos em uma sociedade ainda melhor e mais igualitária. Nossos cumprimentos ao nosso encontro em mais um Conversando com Você. E o que nós refletiremos no dia de hoje? Nós queremos refletir sobre a consciência negra. Consciência negra, como a vemos? Como isso passa na cabeça de tanta gente na sociedade? O que é mesmo a expressão? E as mais variadas interpretações nós temos. E eu queria fazer exatamente isso, interpretar com a sua participação, com a sua contribuição, dizendo que historiemos até chegarmos à consciência negra. Historiemos você viver em um continente com mais variadas formações étnicas, com os mais variados tipos humanos, os mais variados países dentro desse continente. E de repente, além das interveniências locais de um grupo humano daquele mesmo continente ser dominador do outro, dominar o outro, escravizar o outro, se tornar supremacia em determinados momentos da história, e eu estou falando da África, da história africana, de repente, vêm outros agentes também com essa preocupação de colher o que há de produtivo nesse continente, escravizar o seu habitante inicial, negociar, fazer deles objetos para conquistas, naquela época, econômicas, para conquistas sociais. Hoje são outras as formas, mas naquela época, esse poderio sobre alguém, no regime de escravidão, lhe empoderava econômica, empoderava socialmente, infelizmente. Então, o que acontece? Em determinado setor, vamos dizer assim, daquele país, a região do Ocidente, constituída ali pelos sudaneses, a região centro-meridional da África, então a parte central e a parte mais para o sul, outros grupos humanos, os bantus. Mas quando a gente chama sudaneses e bantus, nós não estamos falando de duas populações. Nós estamos falando de povos constituídos de vários grupos étnicos, que eram chamados todos juntos de sudaneses. Quando nós falamos em bantus, nós não estamos falando de uma língua, de um lugar, de um país único. Os bantus eram aqueles negros com determinadas características que constituíam várias nações, vários povos. E hoje você pode identificar a região sudanesa como a Nigéria, identificar e ver dos bantus como o povo do Congo, de Angola, eram bantus. Então acontece, esses diferentes povos precisaram ser colocados juntos para viver uma experiência não humana. Humanos em uma experiência não humana. Por que não humana? Porque você era tratado como verdadeiros animais, como coisas até. Jogados, vendidos, trocados e jogados num amontoado, numa pirâmide humana, ou numa pirâmide de objetos, né, para viver uma experiência de uma viagem que a metade morria na viagem. De tanta desumanidade, de fome, de doenças, enfim. E você aportar em um lugar novo, mas um lugar sem nenhuma, só beleza natural, mas sem nada para ali acolher, né? Mato, muita mata, muitas dificuldades, insalubridade, a depender da região qual era, né? Então os sudaneses mesmo ficaram mais para a região da Bahia. Então a gente terminou ficando numa posição, aqui em Sergipe, que recebíamos dos dois grupos. Mas os sudaneses mais para a Bahia e bantus mais assim a partir de Pernambuco, Maranhão, Alagoas também tinha. Então acontece, essa experiência terrível de tantos anos que durou durante o Brasil colônia,
e se estendeu até 1888. Então, já o Brasil independente, né? E a gente vivendo essa experiência dolorosa, difícil, de não se tratar as pessoas como pessoas. A separação quando chegava logo aqui, então de pai, de mãe, de filho, exatamente para não criar afetividade, para que a emoção, o amor, o afeto fosse eliminado, fosse extinguido deles. Então isso já criava um dificultador também imenso e muita dor. Então tudo que teve que ser vivido foi vivido em cima da dor. A experiência de amor precisava ser em cima da dor. E essas pessoas, alguns passando por esse sacrifício, se elevava, mas alguns até entravam na dimensão mesmo humana da odiosidade, do sofrimento, da angústia, da tristeza pela existência. E aí, nesse passar de anos, né, lá vão 300, lá vão... Aí surgem as leis abolicionistas. Então, o que são essas leis abolicionistas? O que era esse caminho? Quais são as instabilidades existentes em cada lei abolicionista? Quando você diz que o tráfico não poderia mais trazer negros e negras para o Brasil na qualidade de escravos, porque as portas de comercialização para o Brasil estavam começando a se fechar por esses motivos. Muitos países na própria América já não mais estavam escravizando. Aí você cria subterfúgios, túneis e tal, para receber os negros a si mesmo em praias das regiões variadas no Brasil, né? Você tem depois lei do sexagenário, então uma lei que as pessoas que tivessem 60 anos estariam livres. Como ficar livre em 60 anos? Já contei isso assim rapidamente a vocês, mas eu quero entrar em uma outra dimensão que precisa resgatar esse histórico, né? Então, livre para ir para onde? Se as pessoas em média morriam com 40, 45 anos, então, quando chegavam a 60? E como sair dali? Ir para que lugar? Se você viveu a vida inteira ali e como escravo, então você devia o que comia. Você devia onde dormia, né? E a lei do ventre livre. Então, as crianças que nascessem a partir daquela data estavam livres. Como livres? Sem pai, sem mãe. Sem pai era uma grande parte, para falar a verdade. Porque nem todas as negras tinham o seu companheiro como pai de seus filhos. Muitas tinham que se submeter ao estupro, à violência sexual e ainda abafar, esconder, porque eram seus próprios senhores, né? Os senhorzinhos também, né? Que tinham suas experiências sexuais com aquela negra que eles escolhiam. Até chegarmos à Lei Áurea, que com suas mistificações nos retratam algo de muito nobre, de muito senhorio, de muito respeito, né? Que a princesa, numa visão humanista, não compreendia mais, não aceitava. Não é bem assim tudo isso. Nós estávamos vivendo uma conjuntura institucional, nacional, que dificultava as relações internacionais já do Brasil com outros povos. Nós somos os últimos em algumas coisas nas conquistas de direitos humanos. Nós temos sido os últimos em muitos espaços a serem conquistados. Então, o último país a abolir o sistema escravocrata, de transformar homens e mulheres em escravos para a sustentação desse ou daquele grupo econômico que se achava senhores, né, das regiões, em cada região do Brasil, ligada a uma atividade econômica. Mas a gente volta já e continuamos o nosso bate-papo. Após as leis abolicionistas, o que fazer? Se dirigir a lugares distantes, que não fossem identificados como propriedade de alguém. Durante esses períodos mesmos das leis, as fugas, a constituição dos quilombos nos mais variados cantos, a luta pela sobrevivência, as guerras estabelecidas, vamos dizer assim, guerras humanas estabelecidas entre grupos diferentes, a luta de você ver um capataz negro fazendo a vontade do Senhor, porque era aquela deliberação e aquela ordem. As lutas entre negros e índios, ambos fragilizados pela ocupação europeia e europeus de diferentes segmentos e histórias. Então, tudo isso até chegarmos ao momento de inserção
na sociedade comum de uma maneira geral. Então, alguns compraram suas liberdades, eram negros livres, né? Eram tratados já como crias da casa, tiveram suas liberdades compradas. Então, um processo que não foi assim de uma hora para outra, mas essa conquista, alguns começaram a se empoderar, tendo possibilidades de estudar, né? De serem intelectuais, de serem defensores e se tornarem abolicionistas, na verdade, sendo perseguidos ou rechaçados na sociedade, enfim, pós-abolição. Então, essa ocupação de espaços nos campos e nas cidades. Então, uma cidade, por exemplo, como Aracaju. Então, alguns povos se dirigiam de algumas áreas do estado, ou mesmo nessa região litorânea, e procurar na cidade os pontos mais altos da cidade, que não era habitado, porque eram morros de areia, eram lugares meio, ou região insalubre, ou região alta, desabitada. Então, a gente tem a proximidade e a presença forte de quilombos na região do bairro Suíça, por exemplo, em Aracaju. Nós temos na região da Caixa d'Água, nós temos no 18 do Forte. Se ia procurando os lugares assim, mais altos naquela região, ou às vezes até lugares insalubres, e até a gente constituir e organizar, eles se organizarem e constituir aqui na Caixa d'Água, na nossa antiga Caixa d'Água da DESO, né? Então, na minha infância ali era a Caixa d'Água, mas ali já estava o quilombo da Maloca, né? Nós só temos 2 quilombos urbanos no Brasil, no Rio Grande do Sul e em Sergipe. Então, essa retratação de histórias e as dificuldades. Então, como você ia trabalhar de quê? Ia vender frutas, colher frutos em Aracaju e vender nos mercados centrais, né? Outros iam tirar caranguejo, outros iam fazer vassoura, cada um procurando algo de sobrevivência e sem espaços na sociedade, inclusive nas escolas. Sem espaços, não havia aberturas de matrículas que incluíssem esses segmentos da sociedade. Então, o que acontece? O tempo para a escolarização da população negra no Brasil, visto que essa liberdade foi pro forma, nós precisamos colocá-la entre aspas, porque eles precisariam ser indenizados, eles precisariam ser incluídos, eles precisariam sair com habitação, uma indenização histórica desses anos todos de insegurança humana para existir, e saíram sem nada e sem poder estar em lugar nenhum. Não tinha acesso a lugar nenhum de cultura e a sua cultura não podia ser praticada, porque eram considerados malandros, então não tinham trabalho, não podiam dançar, não podiam lutar capoeira, não podiam fazer nada. E como viver? Encurralado, guardados, e essas coisas não têm muito tempo. Essas coisas têm 100 e poucos anos. E de lá para cá é que a gente teve que fazer essa organização, criar as perspectivas e as possibilidades de acesso a essa população na sociedade. E essa população é mais da metade do povo brasileiro. Então, vem as lutas, as conquistas, e a partir da década de 70, 80, nós temos a organização do movimento negro no Brasil. Então, a MNU e outros segmentos que vêm se dedicando a essa causa e a garantir, a institucionalizar a luta, a colocar possibilidades reais de ocupação de espaço no mundo político ou no mundo privado. Mas nós sabemos como tem sido difícil. Então, quando você faz um concurso público, ainda é garantido. E nos espaços privados? E a população negra, quando tem acesso à educação, quando tem acesso à formação, corresponde na mesma intensidade, né? E que os demais habitantes de qualquer lugar nesse país, mostra sua capacidade de produção, de pensar, de amar. E nós precisamos mudar a concepção nossa do que é humano. Então, não se pode identificar as pessoas pela pigmentação da sua pele. Não se pode identificar as pessoas pela forma a qual o clima na Terra propiciou a nascerem nesse ou naquele lugar com essa ou com aquela característica. Porque as regiões equatoriais ou tropicais
mais próximas à região central da Terra são regiões de clima quente que precisariam que essas populações tivessem essas características que possuem. E a África, sendo o berço desse nascedouro, dessas populações, tinha como característica a pele escura. E variava muito, porque todos não eram iguais, nem todos tinham as mesmas origens, nem linguísticas, nem religiosas, né? Mas a gente se dedicou, se deteve mais à África, vamos dizer assim, egípcia, no conhecimento, na cultura, em absorver a cultura deles e tudo. Então, esse processo não é um processo fácil. Então, são 100 e poucos anos para ocupar espaços, sendo rechaçado, não sendo aceito. O bullying nas escolas, o bullying nos lugares de trabalho. Então, você foi primeiro para os trabalhos mais simplórios. E com muita dificuldade, um pai ou uma mãe conseguia colocar os seus filhos nas escolas públicas e nas universidades. Então, é uma luta que nós precisamos ter um olhar diferenciado para ela. E nós precisamos abrir a nossa concepção, e isso passa também por um aspecto cultural. Como eu vejo o outro? O outro é a sua forma externa de se manifestar? Ou o outro é o seu corpo físico, é a sua emoção, é a sua amorosidade, é a sua capacidade de idear, de pensar, de raciocinar, e é a sua transcendência ou a sua espiritualidade? Vejamos as pessoas com essa integralidade. O ser humano é um ser integral. A necessidade vigente era, continua sendo, de oportunidades. Oportunidades para a população negra ser incluída. E por que os maiores índices de violência, de pessoas presas por delinquências, pessoas presas no uso da droga, é população negra? Porque 70% dos presos nesse país é população negra. Por que será? Essas oportunidades que eles faltaram é uma coisa assim impressionante, como não lhe dá a oportunidade de estar incluído no mundo com eficiência, com formação. Então você nascer, às vezes na rua, ou num quartinho de 3 metros, com 3, 4, 5, 6, 7 filhos e mora ali, e depois faltou dinheiro para pagar o aluguel do quartinho no final do mês, porque não tem emprego. E você olhar para as coisas, olhar no seu entorno, não ver um espaço, um lugar, ninguém me dá um trabalho. Um jardim efetivo para eu cuidar todos os dias. Ninguém me dá uma casa para trabalhar. Que nós falamos que as pessoas, e quando vemos pessoas assim na sociedade, no transeuntes e tal, não quer trabalhar. Quem vai colocar em sua casa uma senhora de pele negra, gordinha, obesa, já, com os cabelos sem estar tão cuidados, com sua dentição não cuidada, com as suas pernas às vezes inchadas, cravadas de varizes, né, de veias dilatadas, e você olha assim, ela lhe pede um trabalho na sua casa. Isso deixou de existir, né? Era assim antigamente em Aracaju. E você olha e tem até receio de atender, de acolher. Primeiro que hoje, grande parte da classe média estão nos condomínios, nos prédios, nem se chega, nem se tem acesso. Quero dizer que esse mundo mudou rapidamente e essas pessoas não encontraram essa inclusão. E você não vai querer aquela pessoa com aquelas características convivendo com você em sua casa. Então ela está fadada a não ter trabalho, a não ter oportunidade na sociedade, a não ter para onde ir. Esse menino não tem para onde ir. Ele não pode ir para a aula. Não tem acesso, às vezes não tem nem os documentos todos. Ele não tem onde dormir, ele é mal cheiroso, ele chega, as pessoas se afastam. Ele passa na frente de uma loja, as seguranças vêm em cima. Porque isso acontece até com a população negra que não esteja nesse nível tão deprimente, econômico e social de existir. Basta ser negro. Às vezes até na própria classe média que você faz parte, você passa por constrangimento. Pela sua aparência física, você é maculado de quem é, um malandro de quem é. Porque você olha, a nossa sociedade está preocupada com a aparência física. Então, olhe pela aparência, você estabelece a sua relação de preconceito para com as pessoas. Então, é necessário, urgente, um trabalho de
de insistência na formação, via educação, via os aspectos da cultura, se conceder espaço cada vez mais fortes, maiores, mais amplos para essa sociedade, valorizarmos muito a cultura. Então eu vejo quantas pessoas dizerem: você valoriza na cultura o hip hop, você valoriza a cultura de rua, mas precisa ser. Quem vai absorver essa produção? Quem vai trabalhar acolhendo como positivo essa construção sofrida de versos e de palavras que solicitam e que clamam por oportunidade? Se não o poder público, se não as pessoas que estão inseridas na sociedade. É preciso estender essa dimensão à solidariedade e ao cuidar do outro. E não estigmatizar. Então, esse conceito, um dia, como o sistema de cotas, a proporção que nós fomos evoluindo nossa concepção de existir, nós vamos realizando uma forma mais democrática de partilhar os bens e as oportunidades. Então, lá na frente, eu não sei quando, não necessitaremos mais de cotas. Mas os que utilizam cotas hoje, os que utilizaram, mostraram a sua capacidade, mostraram o valor das cotas e mostram a cada dia a sua capacidade produtiva, racional e amorosa. Eu não abro mão de falar da amorosidade. Não abro mão. Que você pode ser tudo. Tudo. Maior inteligência do universo. Se não tiver amor, nada está feito. Se não tiver como servir, como incluir, como cuidar do outro, nada está feito. Então, essa virtude precisa estar o tempo inteiro nos nossos corações. Então, é preciso entender que essas pessoas precisam dessa inclusão e que o poder público precisa garantir, mas nós também, na nossa relação individual, pessoal, precisa trabalhar esses conceitos. Quantas vezes nós somos intolerantes? E aquele amigo negro ou aquela amiga negra que a gente gosta, a gente trata como diferente. Aí diz que ele não é negro, não, você é moreno e tal, não sei o quê, papapá, mas eu gosto tanto de fulano, olha, independente de qualquer coisa, é uma pessoa maravilhosa. Independente de qualquer coisa, que coisa? Que coisa? Ela é maravilhosa porque ele é um ser humano maravilhoso mesmo. Que não está determinado na sua cor de pele, né? Às vezes até se inclui nisso também a gordura, né? Ainda quer se falar das pessoas pela sua aparência física. Não, o estereótipo decente para esse momento é a magreza. Meu Deus do céu! E o que você vai fazer com as pessoas que são obesas? O que você vai fazer com as pessoas que não estão dentro desse padrão de beleza que a sociedade está pedindo agora? Nós não podemos viver escravos dos preconceitos. Escravos de leis, de legalidades falsas da sociedade atual. Em cada momento da história, essas coisas acontecem. Mas nós precisamos ter elementos, ter instrumentos, ter pessoas capazes de filtrarem esses preconceitos e de viver uma outra realidade e ser um agente de transformação capaz de levar a transformação humana. Então é muito difícil para o homem negro a ocupação de espaço. Todos os índices mostram que os homens brancos têm a ocupação de espaço maior do que os negros. Você vai dizer assim, mas o que importa é ser pobre. Todo pobre tem dificuldade. Tem, mas o negro tem mais. Tem mais. Todos têm. E quando nós estamos falando da população negra, nós queremos dizer que quando se pensa em política para eles, é uma política inclusiva, que é para incluir realmente todos os pobres. É para incluir realmente as populações não negras também. Outros segmentos diferentes, como a própria civilização originária daqui, né? Os povos originários do Brasil. Como vivem os nossos índios hoje, né? Que dificuldade, que devastação em suas áreas de terra, que desrespeito, que quantidade de mortes e assassinatos têm sido realizados. Então nós incluímos nessa consciência negra tudo isso. Então um dia, lá na frente, nós teremos uma consciência mais ampla ainda e ela será humana. Mas voltando a essa dificuldade de emprego, a mulher negra é maior ainda a dificuldade de aceitação da sociedade e de ocupação real de espaço, espaço de poder, espaço de liderança, espaço de ser referência. Às vezes você admite que ela tem um emprego, que ele tem um emprego, mas não para liderar. Não para ser capaz de mostrar a possibilidade de ser uma referência na sociedade para que as pessoas conquistem no seu dia a dia dias melhores. Então é com essa esperança que a gente conclui o trabalho de hoje, de que mudemos as nossas condutas, os nossos comportamentos, a nossa forma de ver o mundo, nosso jeito de olhar o outro para
darmos a nossa contribuição pessoal, individual, para a construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais feliz. Acendamos a nossa consciência para a diversidade. Tenhamos como referência essa consciência negra que precisa ver o outro como um ser humano. Essa consciência do existir, essa consciência de ser e de ter um potencial para colocar à disposição da sociedade. Um beijo no coração e até o nosso próximo encontro. É impressionante, né? Quando a gente para conversar sobre esse assunto, o quão longe ainda estamos de chegar ao que realmente precisamos ser, pensar e agir como seres humanos e como sociedade. Infelizmente, a gente ainda tem isso muito enraizado na nossa base, na nossa raiz, e a gente precisa se unir no propósito de deixarmos todos com os mesmos direitos. Afinal de contas, somos todos iguais. E olha, se você gostou desse conteúdo e quer aproveitar um pouco mais, compartilhar e até deixar o seu comentário, é só seguir a gente nas redes sociais, Professora Conceição Vieira. Estamos no Instagram, no YouTube, com vários outros programas disponíveis para você assistir. E também faço aquele convite para que você esteja conosco na APRP TV aos sábados, às 10h30 da manhã e também com reprise nas terças-feiras, às 8 horas da noite. Nosso encontro marcado, afinal de contas, é sempre assim, conversando com você.